Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. No programa de hoje, você confere: o banheiro da empresa precisa seguir normas de higiene. Você sabe o que significa convenção coletiva? Convenção coletiva? Eu não tenho mais ideia. Vamos mostrar quais os direitos dos aposentados que continuam no mercado de trabalho. E no quadro, nas horas vagas, os desenhos feitos pelo servidor e também artista plástico Cláudio Vitral. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Todas as empresas têm a obrigação de fornecer um banheiro limpo e adequado para os funcionários. Aqui em Minas, um trabalhador que encontrou as instalações sanitárias precárias resolveu procurar a justiça. Veja na reportagem de André Salles. Nesta agência de comunicação, o bem-estar e o conforto dos colaboradores são preocupações centrais. Na redação, o ambiente é limpo e as estações de trabalho confortáveis. A cozinha é organizada. Isso sem falar no banheiro, sempre em perfeitas condições. Eles não só rendem mais, como eles também vestem mais a camisa, eles têm mais prazer em trabalhar aqui, porque aqui é um ambiente bom, é um ambiente saudável, que é uma outra coisa que a gente tem preocupação também, de criar um ambiente sadio, saudável, um ambiente de coleguismo, de equipe, né? Que eu acho que tudo isso influencia para que a pessoa possa desempenhar bem o seu papel. Mas nem sempre é assim. Um cobrador procurou o TRT Minas porque os banheiros nos pontos finais dos ônibus estavam em péssimas condições. A empresa foi condenada a indenizar o empregado. A decisão tem como base a norma regulamentadora 24, que determina a necessidade de que o empregador ofereça e mantenha instalações sanitárias em boas condições de higiene e asepsia. A ANR considera satisfatória a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário por 20 empregados em atividade. As instalações sanitárias também deverão ser separadas por sexo. Cabe ao empregador identificar quais são as necessidades dos seus empregados, verificar quais são os locais de trabalho e proporcionar, inclusive nesses locais de trânsito, condições adequadas de utilização do banheiro. No caso desses trabalhadores de transporte urbano, é interessante destacar que normalmente há um ponto fixo de partida e também de chegada, onde normalmente fica um representante da empresa, o chamado despachante. E esses locais, na maioria das vezes, possuem um banheiro para utilização. Disponibilizado o banheiro, ele deve possuir condições de uso, sob pena de gerar danos ao trabalhador. Quem não atender à norma está sujeito a sanções. O dano pode ser provocado a um trabalhador ou a uma coletividade de trabalhadores. A reparação viria por meio de uma indenização por danos morais e também, em alguns casos, uma indenização por danos materiais. Há também, em alguns processos, na maioria deles promovidos pelo Ministério Público ou mesmo por sindicatos, há imposições de obrigação de fazer aos empregadores. Por exemplo, constatada uma situação irregular, banheiros que não estão em condição de uso, por meio dessas ações, seria o empregador obrigado a adequá-lo. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa convenção coletiva? Que isso? Que é isso? Que isso? Que isso? Que é isso? Que é isso? Convenção coletiva? Eu não tenho mais ideia. Convenção coletiva envolvendo trabalhista, greve. Eu acho que envolve muita pessoa. Eu só sei que faz a prova do patrão, né? Pra nós mesmo não faz nada. A convenção coletiva é a norma, digamos, genérica da categoria. Então, por exemplo, no Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Belo Horizonte, utilizando essa hipótese, né, o sindicato celebraria já não é mais com a empresa, a celebração da convenção coletiva é com o sindicato das empresas
de comércio, que atuam no comércio em Belo Horizonte, com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio em Belo Horizonte, e essa avença que eles celebram, né, ela tem aplicação genérica para todo tipo de empresa que se insira, que tenha como atividade econômica preponderante o comércio dentro da área territorial abrangida, no caso Belo Horizonte. Aposentadoria não significa mais o fim da carreira, do trabalho diário. Muitos aposentados voltam para o mercado à procura de um salário para complementar a renda. Mas quem recebe o benefício previdenciário tem os mesmos direitos que os outros empregados? Quem conta pra gente é a repórter Camila Cambraia. José Nery começa a trabalhar bem cedo. Todos os dias, às 7 horas da manhã, ele já está pronto para pegar no batente. Com 88 anos de idade, é gerente financeiro dessa empresa de consultoria e transporte. José conta que chegou a se aposentar, mas após 4 anos parado, decidiu voltar ao mercado. E lá se vão 34 anos de trabalho depois da aposentadoria. Eu aposentei em 1980, que o banco estava fazendo a renovação, eu estava com 54 anos e o banco achava que a gente estava velho. Meu genro me convidou para trabalhar aqui, eu estou com eles esse tempinho todo. A vantagem que eu acho é essa de viver novamente. Histórias como a de José estão cada vez mais comuns. Uma pesquisa recente feita com 1.500 aposentados mostra que 49% deles continuam a trabalhar depois da aposentadoria. O estudo revelou ainda que os gastos após os 60 anos aumentam. 63% dos entrevistados passaram a ter suas despesas iguais ou maiores, principalmente com habitação, saúde e alimentação. Se antes a aposentadoria era sinônimo de descanso, hoje é uma alternativa para complementar a renda. A lei previdenciária já não exige que o trabalhador se afaste do emprego para a concessão do benefício. A legislação anterior, a consolidação das leis de previdência social, existia a previsão de extinção do contrato de trabalho. A partir da promulgação da Constituição de 88 e, mais precisamente, da Lei 8.213, que é a lei vigente sobre previdência social, a gente teve uma diferenciação muito clara do que é o contrato de trabalho e do que é a aposentadoria. Essa Lei 8.213, ela prevê a possibilidade do trabalhador, mesmo aposentado, continuar na sua vida profissional. Seja através de um novo contrato de trabalho, seja através da continuidade. De acordo com a lei, o aposentado tem as mesmas garantias que um trabalhador comum. Assim, em caso de demissão sem justa causa, ele tem direito à multa rescisória de 40% sobre o FGTS. Em uma decisão recente, a Justiça do Trabalho de Minas condenou uma empresa da cidade de João Molevade, no interior do estado, que não pagou as verbas rescisórias corretamente só porque o funcionário já era aposentado. A decisão, ela diz que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. O trabalhador aqui, ele entrou na justiça porque ele tinha se aposentado no ano de 2012, mas continuou trabalhando na mesma empresa. Ele foi dispensado em 2013 e não teve os 40% do período anterior à aposentadoria. Ele entrou requerendo os 40%, a multa de 40% do fundo de garantia sobre todo o período trabalhado. A Escola Judicial do TRT Minas promove o curso de Medicina Pericial. O objetivo é ajudar os juízes na interpretação dos laudos, a fim de auxiliar no julgamento. Magistrados e assistentes do TRT de Minas participaram do curso Medicina Pericial Aplicada à Justiça do Trabalho. Para o professor, o médico perito Leandro Duarte de Carvalho, a ideia é repassar conhecimentos essenciais em medicina pericial. O objetivo do curso é a gente proporcionar um treinamento técnico para que magistrados e assistentes possam melhor entender e interpretar os laudos periciais médicos. Os laudos médicos periciais objetivam embasar a decisão do magistrado. Toda vez que existe algum tipo de conflito envolvendo um conhecimento médico, né, um perito oficial médico vai estar fazendo a análise da situação, e essa análise é uma análise que deve necessariamente passar por uma metodologia científica, para que você
chegue aos chamados elementos objetivos de conclusão, para que esse laudo seja um laudo sustentável, seja um laudo que seja pautado em evidência científica, facilitando assim então o trabalho do magistrado, que vai ter que dar uma decisão do caso a respeito da matéria. O curso é oferecido pela Escola Judicial do TRT de Minas e faz parte da formação continuada dos magistrados. Tem sido um evento extremamente bem avaliado pelos juízes que já participaram, e ele tem como objetivo justamente facilitar ao juiz a interpretação dos laudos periciais que constam dos processos. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT Minas. Na série Gestão Ambiental, vamos mostrar uma empresa que investiu na economia de água. E no quadro Nas Horas Vagas, a arte do servidor Cláudio Vitral. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Veja agora as decisões dos magistrados da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Trabalhador que foi submetido à revista íntima vexatória ganha indenização por danos morais. A decisão partiu da 8ª turma do TRT Minas, que confirmou a sentença de primeira instância, acompanhando o voto do relator, desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para proteger seu patrimônio, uma empresa do ramo de mineração no estado de Minas Gerais agia de forma abusiva e constrangedora durante a revista aos trabalhadores. De acordo com testemunhas, os empregados eram obrigados a ficar só de cueca ou até mesmo nus. E quando vestidos, eram submetidos a apalpações nos bolsos e pelo corpo. O valor da indenização a ser paga ao trabalhador é de R$5.000. E a série Gestão Ambiental continua. Hoje vamos mostrar uma fábrica de piso na região metropolitana de Belo Horizonte, que investiu uma solução para reduzir o consumo de água. O sistema de reaproveitamento da água foi implementado nesta fábrica de pisos de cimento, que fica no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo que é utilizado na limpeza de máquinas e do chão da fábrica e até na finalização do produto vai parar nas canaletas. Depois de passar por um processo de decantação, a água é bombeada para ser reutilizada nos mesmos processos. O investimento no sistema foi de aproximadamente R$100.000, montante que deve ser recuperado em 6 anos. Mas os benefícios aqui vão muito além da questão financeira. A ideia surgiu há 2 anos atrás, em função de uma falta de água pontual que a gente vinha tendo, né? Então a gente optou por fazer esse investimento que contribui com a comunidade em volta da empresa, pois oferece mais água para a comunidade em volta da empresa, né? E pensando no meio ambiente também. O empresário se diz satisfeito com a medida, adotada há 2 anos e que tem garantido uma economia mensal de R$1.500. Após reaproveitar a água utilizada nos processos industriais, a meta é partir para os outros gastos, como os banheiros. A gente quer evoluir essa questão do reaproveitamento para o aproveitamento da água de chuva. Então a gente está estudando alguns tipos de caixa d'água, quais são os sistemas que atualmente a gente tem no mercado, para coletar e armazenar água de chuva também. Todos nós hoje temos que preocupar com essa questão do uso consciente da água, né? Tinha um deputado que ele tinha uma consultora e tinha vários processos contra ele.
E ele morava num condomínio chiquérrimo, é um dos mais chiques da orla brasileira. E eu estava nesse condomínio também direto, porque tinha várias outras execuções, vários outros mandados nesse condomínio. Aí um certo dia, esse deputado, ele me obrigava a trabalhar sábado, domingo, eu ia sempre no local e nunca tinha felicidade de encontrá-lo. Aí no sábado de manhã, eu cheguei nesse condomínio com mais outros 3 mandados e o porteiro interfonou e me deu como retorno que ele não estava no local. Aí eu mostrei para ele que eu estava com outros mandados, então ele franqueou a minha entrada neste condomínio. Só que aquela intuição de oficial de justiça investigativo, eu virei e falei assim, vou lá na casa dele para ver se realmente ele não estava no local. Quando eu cheguei perto da casa dele, ele estava saindo no carro, na caminhonetona dele, e eu tinha um carro em um Gol. Quando eu o vi saindo, eu acelerei meu carro, deu a volta, acelerei e parei na entrada. Eu tô assim, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou parar? Como é que eu vou fazer para entregar esse mandado para esse deputado? Aí, naquela coisa de intuição, na saída do condomínio, eu atravessei meu carro na porta. Ninguém entrava, ninguém saía. Aí o porteiro veio me repreender, porque eu estava agindo daquela forma. Eu só falei assim, cala a boca, fica no seu canto, porque se você me impedir, eu vou te levar preso. Aí nisso chega o deputado e começa a buzinar para eu tirar o carro. Eu já estava com o mandado e a caneta na mão, cheguei na janela dele e falei, bom dia, eu sou oficial de justiça, você está sendo citado, tem 48 horas para entregar, para pagar ou quitar ou indicar bens. Quando eu cheguei na segunda-feira, o juiz já sabia dessa minha manobra. E ele me explicou, foi pedir explicação, eu falei por quê, e ele mandou ofício para o condomínio. Porque se tal fato repetisse, se o condomínio agisse de conluio com esse deputado, que ele iria punir o condomínio também. Então, depois desse dia, foi maravilhoso cumprir o mandato com esse deputado, porque os porteiros não aceitavam mais ele falar que não estava, sempre falavam, ele está falando que não está, mas ele está, pode subir. Então, eu não tive mais problema com ele. Arte para relaxar. Com tintas e pincéis, o servidor do TRT Minas, Cláudio Vitral, expõe no papel toda a sua criatividade. Suas obras ganharam espaço em uma exposição na cidade de São João del Rei. É o que você vai ver agora no quadro das Horas Vagas. Figuras que instigam a imaginação, traços imprecisos, ousados. Estes são os desenhos de Cláudio Vitral, servidor do TRT de Minas e artista plástico. Eu desenho, faço trabalhos manuais, assim, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, posso dizer assim, né? Na família também, meus irmãos desenhavam, a gente sempre esteve envolvido com isso. Eu nunca assisti muita televisão, eu sempre gostei de desenhar, de fazer alguma coisa com as mãos, bater uns pregos nas madeiras, umas coisas assim. E depois eu fiz, já mais já jovem assim, eu fiz Belas Artes na Escola Guinhar. E continuo desenhando até hoje. Nas obras, a mistura de materiais simples dá vida aos desenhos. Tinta nanquim, lápis de cor, lápis pastel oleoso, tinta guache. Os trabalhos ganham forma, às vezes divertidas, às vezes enigmáticas. Eu vou riscando, eu pego um material, um pincel, uma pena, um nanquim e dou um primeiro traço, e daquele primeiro traço ali eu vejo o que parece com alguma coisa e vou desenvolvendo. Ou então, eu sento com a minha filha também
ela me pede para desenhar alguma coisa, desenhar um jacaré, um peixe, e às vezes eu vou desenhando e dali eu parto com umas outras coisas também. E eu tenho desenhado muito com ela do meu lado, assim, ela me inspirando e me dando umas ideias, e vai saindo. A exposição mais recente de Cláudio foi em São João del Rei, na região do Campo das Vertentes, a 180 quilômetros de Belo Horizonte. O trabalho é uma retrospectiva do artista, com criações dos últimos 10 anos. Minha filha mais velha, Camila, ela vem me produzindo ultimamente. Ela vem mexendo nas minhas coisas, pegando os meus desenhos, desenterrando ali umas coisas, abrindo minhas pastas, escolhendo algumas coisas. Essa exposição a minha filha denominou assim que é dos últimos 10 anos. E é mais ou menos isso mesmo. Nos últimos 10, 8 anos, ela pensou algumas coisas assim e a gente participou de um edital aqui na Universidade Federal do São João del Rei e foi selecionado aqui para o Centro Cultural. Cláudio conta que a arte hoje é uma forma de relaxamento. Para ele, a criatividade retratada nos desenhos se reflete na vida profissional. Quando eu entrei para o tribunal, passei no concurso, aí aquela questão profissional, assim, pode dizer, salarial, aí passou a ser o meu salário de servidor. Mas eu continuei desenhando para mim, sem prazo, é mais prazerosa mesmo, sem intuito de sobrevivência, né? Posso dizer assim. Então é uma coisa bem gostosa, de horas vagas, bem legal, uma coisa que eu pretendo levar daqui para frente, continuar aposentando no serviço público. Eu quero até aí trabalhar mais, pintar coisas maiores, não parar não, pretendo parar nunca. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!